Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá pessoal, mais uma vez eu estou por aqui, Vânia Moraes Troiano. No episódio passado nós falamos sobre a empatia e a interdependência na segurança psicológica de times. Tá? Nesse episódio nós vamos falar sobre os elementos da segurança psicológica de time e a sua relação com a comunicação não violenta. Nós podemos começar falando que um time de alta performance é aquele que tem resultados sustentáveis. E o que são os resultados sustentáveis? São aqueles que, além de ter uma alta produtividade, eles são altamente positivos. E eles têm como base a relação entre as pessoas. Então, sustentabilidade está falando de perenidade, está falando de construção de pontes. Sustentabilidade está falando de cuidado. Sustentabilidade está falando de amor à natureza, amor ao próximo. Né? Sustentabilidade fala de muito mais do que a gente pode imaginar. Né? Infelizmente, hoje as empresas ainda só focam nos resultados, se esquecendo da base, que são as pessoas. Temos muita propaganda sobre sustentabilidade, sobre isso, sobre aquilo, e aí os valores são lindos e maravilhosos, mas quando a gente vai olhar a fundo, quando você acaba entrando dentro dessa organização, você acaba percebendo que muitas dessas organizações têm isso só preso na parede ainda. Então a gente precisa trazer essas empresas para esse momento de mudança, e o momento de mudança que foi devidamente potencializado na pandemia. Nós precisamos olhar algumas coisas importantes, como por exemplo, uma empresa ela só terá resultados excelentes quando elas deixarem de ter relações tóxicas negativas dentro das empresas. As pessoas poderem conversar de uma forma que possam emergir possibilidades sem medo, sem frustração, sem julgamento. E aí sim, elas vão poder encontrar oportunidades em novos trabalhos, em novos serviços, em novos produtos, tá? E dali serem direcionadas as ações para que isso possa acontecer. E que vai resultar em quê? No alcance de resultados sustentáveis. As empresas entre si precisam construir pontes e não muros entre si e entre as pessoas. Nós precisamos olhar algumas coisas importantes que são como nos expressamos, como nos escutamos e como estamos presentes junto às outras pessoas quando elas falam. E qual é a importância de olharmos para isso dentro das organizações? É muito simples. É o alto número de pessoas que passam juntas a maior parte do tempo. As pessoas que mesmo hoje, né, no trabalho híbrido, no home office ou no online, elas têm uma necessidade básica, que é se sentir próxima emocionalmente. Mas muitas podem dizer, isso é balela, eu não preciso de ninguém. Sinto lhe dizer, somos gregários, precisamos um do outro e temos necessidade de sermos amados e pertencidos. E eu estou falando isso, não é só no Brasil, tá? Isso são necessidades humanas universais. E o que a CNV no trabalho vem nos trazer uma mudança em relação à liderança? Ela vem nos trazer um outro olhar, uma nova perspectiva.
que é sair do poder sobre, que é o comando e controle, e procurar desenvolver o poder que cria, que é o poder que está preocupado com as necessidades do outro, que presta atenção aos valores do outro, que se responsabiliza e que atua junto às equipes. A liderança participa, ela não está à parte. Hoje a gente vê muito dentro da hierarquia, não, eu vou dar um treinamento de comunicação não violenta para a minha equipe. Eu vou dar um treinamento de segurança psicológica para a minha equipe. Não, todo mundo tem que estar presente. Todo mundo tem que estar do início, do topo da pirâmide até o fim. Todos precisam estar presentes. E um time de alta performance, alta positividade e alta produtividade precisa de tudo que seja importante, como, por exemplo, se divertir, que tenham sucesso, que estejam em sintonia, que a fala e o trabalho possa fluir de uma forma horizontal, de todas as maneiras, de todos os lados, que eles possam ter objetivos importantes, que possam ser desafiados. As pessoas a querer trabalhar sem sobrecarga, tá? Não é atingir uma meta a qualquer custo, que elas possam ter uma comunicação aberta, tá? Que para trabalhar em equipe, que seja uma satisfação poder estar com as outras pessoas e que o crescimento seja contínuo. Parece fácil, não é? E por que será que a maioria das empresas tem uma ou outra dessas características, mas não tem todas? E você sabe por quê? Porque existe um medo pairando no ar a todo momento. As pessoas entram dentro das organizações, trabalham e se interagem, elas não são elas. Elas usam uma máscara, um papel, para ser representado. Elas não são autênticas na sua grande maioria, porque existe um medo pairando. E esse medo faz o quê? Faz com que muitas vezes as pessoas paralisam. Eu gosto muito de uma abordagem que é do Paulo Gaudêncio, que ele fala assim, que nós temos 3 tipos de medo. Nós temos o medo preparatório, que é aquele medo que eu fujo, né? Eu vejo um leão na minha frente, eu saio correndo. Eu tenho aquele medo pedagógico, que é barganha. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O que eu ganho se eu falar? O que eu perco se eu falar? Tá? E o medo é estimulante. Esse é o medo onde eu tenho um frio na barriga, eu não tenho certeza, eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar certo ou não, mas eu vou. Tá? E que outros medos nós temos? Que outros comportamentos retratam os medos que nós temos? Tá? Nós temos vários medos, né? Nós temos um medo de pedir ajuda, de dar uma ajuda. Né? Então, às vezes, você vai ajudar alguém, mas aquela pessoa acha que não precisa e te diz que você é high profile. Eu não preciso de ajuda. Tá? Nós temos medo de falar sobre problema pessoal ou não pessoal, de falar sobre um erro que a gente cometeu. Tá? Da gente tem medo de dar feedback e pedir feedback. Líder, então, sai correndo nos momentos de avaliação de desempenho porque não sabem como dar feedback, mas também não foram preparados para dar feedback e nunca receberam, talvez, um feedback como gostaria. Compartilhar o que pensa, ter novas ideias, nem pensar. Preocupação, guarda para você. Defender ponto de vista que é contra todo mundo. Puxa, mas eu penso diferente. Aí tem um viés, ok? Se eu não conhecer quais são os vieses, né? E quando todo mundo pensa igual, é o viés da afinidade, um deles. Admitir que não sabe, que não entende, ou vai pedir uma nova explicação, ok?
qual é o julgamento que tem aí, qual é o viés que tem aí. Discordar, investigar, desafiar o status quo, expressar sentimentos, jamais. Até hoje ainda escuto. As pessoas dizem, não mistura o sentimento com tomada de decisão. Infelizmente, você não toma decisão se não tiver sentimento. Porque se o sentimento não tivesse inserido, você não tomava decisão. Né? Compartilhar ideias que ainda estão sendo elaboradas na sua cabeça e que você ainda não fechou. Não, a pessoa diz assim, não, calma, você não prestou atenção no que você está falando? Você não conseguiu finalizar a sua linha de pensamento para essa ideia. Né? E isso tudo faz parte do nosso dia a dia dentro das organizações. Eu posso estar errada, mas muitas, ou a 99% do que eu falei para vocês aqui, eu vivi na minha vida no mundo corporativo durante 35 anos. E até hoje, em treinamentos, em oficinas, eu também escuto. Bem, então agora vamos começar a falar mais sobre os 7 elementos da segurança psicológica de time. O primeiro elemento é a reação ao erro. Então, errar é algo que todos nós temos medo, porque o erro nos leva a pensar que o outro pode fazer com o meu erro, me leva ao fracasso, ele pode usar contra mim, né? Minha imagem pode ser arranhada, pode ser manchada, tá? Num time psicologicamente seguro, as pessoas não têm medo de errar, porque elas sabem e têm a certeza de que errar está junto com o time e faz parte do aprendizado. E que nada vai de mal acontecer com elas. Que as pessoas confiam umas nas outras. Por exemplo, na CNV, nós olhamos que ao invés de julgar o outro pelo que ele fez e sim entender o que foi importante para ele, por que ele fez daquela forma, tá? Entender quais eram as necessidades e o que pode ter estado por trás para ele falar daquela forma que ele falou, tá? E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é uma frase, né, que vocês vão com certeza lembrar, que diz assim: quando Paulo fala de Pedro, fala mais de Pedro do que de Paulo. Olha! Quando Paulo fala de Pedro, fala mais de Paulo do que de Pedro. Ou seja, o outro é o espelho. O segundo elemento é lidar com problemas, como as pessoas do time lidam com os problemas. Eles falam sobre eles? Podemos falar sobre os problemas abertamente? Falar sobre os problemas leva as pessoas a serem mais próximas e podem encontrar soluções em conjunto. Na CNV, lidar com problemas é o que fazemos a todo momento, porque eles existem em nossas vidas. E para isso, precisamos nos olhar com compaixão, precisamos olhar o outro com compaixão. E quando a gente compartilha os problemas, o peso diminui e a dor vai embora. O terceiro é aceitar a diversidade, que é aceitar que o outro pensa diferente de mim, sem preconceitos, sem julgamentos, sem qualquer tipo de pensamento racista, homofóbico, discriminação, onde todos os gêneros são aceitos da mesma forma e pode colocar preocupações e ideias sem medo. Na comunicação não violenta, dizemos que cada pessoa teve necessidades humanas universais, atendidas, não atendidas ou parcialmente atendidas, e delas criamos crenças e valores, e deles nossos pensamentos, emoções e sentimentos, e deles nossos comportamentos e atitudes. Cada um de nós é único, e inclusive os gemelares. Aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. O quarto elemento é assumir riscos, poder falar sobre ideias, confrontá-las, questionar a autoridade, dar ideias que a princípio podem não fazer sentido, mas que podem levar o time a tirar um insight,
trazendo novas percepções, e as pessoas podem se sentir seguras para serem o que elas são. Na CNV é fundamental assumir riscos, principalmente quando estamos diante de alguém que é muito diferente de nós em todos os aspectos. Raça, cultura, crença, valores, pensamentos. Falar desse lugar é buscar a própria essência, sem medo e sem ser rude ou grosseiro e sem medo do julgamento. O quinto elemento é pedir ajuda. Com quem eu posso contar quando for necessário. Será importante as pessoas cultivarem a proximidade entre todos, sem panelinhas, e isso não importa se é presencial, home office ou híbrido. Na comunicação não violenta, aprendemos a pedir ajuda quando estamos com vários pensamentos, conflitos, estar aberto a ouvir que o outro pode me ajudar sem ser bonzinho, mas sendo real. O sexto elemento é o apoio mútuo. Como um ajuda o outro e vice-versa, todo o esforço é válido. É ser empático, é estar com o outro, é estar 100% presente. E esse elemento pode ser fundamental diante de uma mediação e solução de conflitos. Na CNV, utilizamos no apoio mútuo os grupos de empatia, as duplas de empatia, que podem nos apoiar a diminuir a carga diante de algum estresse, conflito, tomadas de decisões importantes, pensamentos repetitivos, o que a pessoa precisar. E por último, e não menos importante, nós temos a apreciação. Que apreciar é diferente de dizer apenas que foi bom, legal, fantástico ou qualquer outro adjetivo, e sim dizer para o outro o que ele agregou em sua vida pessoal ou profissional, ou para o time, ou para alguém específico. Dizer o que foi importante. Você falou nessa palestra sobre como podemos exercitar a empatia junto a uma pessoa que nós gostamos, eu dando só um abraço. Puxa, é uma coisa nova que eu aprendi, eu vou levar isso para a minha vida. Bom, em suma, quando as pessoas perceberem que a segurança psicológica de times e a comunicação não violenta, trabalhando juntas, poderão ser levadas possibilidades poderosas para o crescimento das pessoas, dos times, da organização, da sociedade e do planeta. Porque isso é ser sustentável. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.